município de Santa Rosa, nós estamos com um encontro aqui de formação e vamos compartilhar com as pessoas aqui a fala do Celso. Acolho a todos e a todas. Quero passar a palavra, antes de passar a palavra para o Décio, para o nosso coordenador nacional, o Décio, para que ele faça a sua saudação, e aí, de imediato, passo a palavra para o Celso Zó. Boa tarde a todos e a todas. É muita alegria, mais uma etapa que nós agora vencemos, né? Depois de Frei Nelson, da brilhante palestra de Frei Nelson, Padre Geraldo, agora a gente vai entrando dentro de casa com o nosso Celso. E aí nós saudar a nossa coordenadora da área 3, Jimenez, que é uma alegria muito grande de ter ela aqui, o nosso Frei Nelson, que a nossa delegação está saindo, está se organizando, teve a gratidão muito grande dele, e a gente agradece muito em nome do Brasil, porque a gente estava numa situação que a gente não ia muito bem, mas ele puxou a gente pelos cabelos, como diz o povo aqui do Nordeste, disse vai. E aí é uma gratidão muito grande que a equipe nacional tem, e de estar no continente, e aí saudar a nossa equipe nacional, e saudando a nossa equipe nacional, eu saldo nos nossos amigos de Santa Rosa, né? Não sei se se eu vou cometer um gafo aqui, por conta que tem a música diz que é Santa Rosa Madalena, não sei se é daí, mas... Não é daqui, não. Não, você é muito... Não, Vanessa. Mas bem que podia ser da sua cidade, viu, Vanessa, essa música? Mas aí eu agradeço a vocês e que eu gostaria de pedir licença ao conselheiro Isaac e para solicitar a Frei Nelson que faça uma acolhida nesse momento especial de estar. Abençoar a nossa tarde, Frei Nelson. Isso. Microfone. Ele vai dizer, tão abençoado. Aos poucos nós vamos crescendo nesse reconhecimento de que nós somos a presença de Deus e que o amor de Deus sempre passa pelas nossas relações. Que a gente possa ir compreendendo isso mais profundamente e que na consideração uns pelos outros a gente possa também colaborar na construção desse reino de amor, de justiça e de fraternidade. Tínhamos uma tarde abençoada. Celso, tu inspirado, como sempre, vai nos transmitir ou partilhar também a tua vivência e teus conhecimentos. Que caminhemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem ainda está chegando agora, para os jovens, o nosso Celso é uma das melhores lideranças do país, entendeu? Que tem tido uma participação muito grande na criação de leis, da criação social. É uma referência que nós temos que as pessoas que estão chegando, as lideranças novas, eu sinto muito, entendeu? Nosso companheiro Celso, como referência de vida e de empoderamento das causas sociais. Então, conselheiro Isaac, agora é contigo. Ok, então, passo
de imediato a palavra para o Celso Zoppi, que tem uma proposta de temática aí para fazer uma análise da situação da fraternidade no Brasil, né? Os desafios, enfim, que a gente enfrenta nesse contexto de atualidade. Celso, contigo a palavra, bem-vindo. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado pela acolhida e pelas palavras aí, que eu acho que é muita responsabilidade aí, diante do que vocês me apontaram, né? Mas eu acho que a gente, né, com muitos que aqui estão e muitos que já ficaram pelo caminho ou que foram para a eternidade, nós construímos, né, esse movimento. Então, foi uma partilha, uma construção coletiva. Eu quero dizer que é muito bom a gente estar participando de um movimento desse, de uma família como é a fraternidade. Alguns eu tive a oportunidade de estar mais próximo e presente, né? Cito aqui o Frei Nelson, o Padre Geraldo, o Chico, né? O Chico que já nos deixou. Então, pessoas que a gente esteve muito junto, e com outros que a gente também esteve presente junto, mas às vezes à distância, mas enfim, a construção não deixou de ser coletiva e a gente não pode perder essa perspectiva, que a construção é a partir de se dar as mãos. Eu gostaria de começar dizendo em que contexto que surgiu a FCD lá, né, na França, lá em Verdun, com o Padre François, e depois aqui no Brasil. Então, em 1942, se a gente recordar, estava na Segunda Guerra Mundial e muitos mutilados de guerra. Então, naquele momento, o que era prioridade? Era o salve-se cada um por si e Deus por todos, né? E no meio de tudo isso, muitos vitimados da guerra, muitos perdendo suas casas, suas famílias, muitos perdendo membros, né? Ficando pessoa com deficiência, né? E no meio de todo aquele contexto, um padre franzino, um padre enfraquecido pela doença, mas também ali como uma vítima da guerra. E, estando no hospital, resolveram, então, ir visitar um ao outro ali e se reunir naquele ambiente hospitalar. Para quê? Para que se desse as mãos, um apoiasse o outro, um desse força para o outro e motivar para serem agentes de transformação daquela realidade. Tá? Então, isso, para mim, é muito marcante. O fazer a pessoa com deficiência ser instrumento da sua própria vida. Né? E isso a gente percebe que foi a necessidade das pessoas que foram se aproximando uns dos outros. Tanto que, a partir da saída de alguns ali da fase hospitalar, aí eles continuaram essa motivação e essa busca nas várias regiões lá da França e depois extrapolando e partindo para outros países da Europa.
Aí, dando um salto maior, a gente chega também em 1972, que é aqui no Brasil, quando o padre Vicente Mazip, que a alegria de estar aqui, né, conosco e tem sido um grande construtor, continua sendo esse construtor da fraternidade, e o padre Vicente Mazip trouxe essa proposta para o Brasil. Trouxe essa proposta lá no Rio Grande do Sul, né, que muitos aqui conhecem a história, muitos o próprio padre o Vicente Mazip já tem colocado, inclusive, no grupo. E o começo, lá em 72, o que era a necessidade? Bom, também nós vivíamos, naquele momento, o meio de uma ditadura militar, em que as pessoas também, pela própria natureza da situação, era também o cada um para si. Muita desconfiança entre as pessoas, não digo entre as pessoas com deficiência, mas entre as pessoas de modo geral, né? Tinha a dificuldade de se confiar no outro. E foi nessa ocasião que vem tem a presença do padre Vicente Mazip e reúne algumas pessoas, organiza um encontro de fraternidade, né, para mostrar que era com essa fraternidade as pessoas estando unidas para que assumisse o próprio destino. Tá? Então, vejam que há esse elo com a fraternidade inicial lá em Verdun, lá com o padre François. E o que a gente percebe? Que naquele momento as pessoas com deficiência precisavam de tudo. Eram barreiras para tudo quanto é lado, eram barreiras arquitetônicas, eram barreiras relacionais, eram barreiras com as famílias, com a sociedade nem se fala, né? Era quando se via a pessoa com deficiência, naquele momento, eram pessoas ou esmolando, ou indo para atendimento de saúde. E, naquele momento também, o que tinha de instituição, o que tinha de entidades? Eram aquelas caritativas, aquelas de atendimento, na maioria das vezes, de atendimento de saúde, né? Então, era uma entidade, vamos dizer, filantrópica, né? Que era para prestar o atendimento. Então, a pessoa com deficiência era um agente passivo, era só o receber. E quando a gente vê a formação desse grupo, dessa fraternidade cristã, ela... Deixa eu... Se eu não vou molhar na minha boca, fica difícil aqui a fala. Aí, isso começa a mudar, pelo menos no interior das pessoas. E as pessoas começam a se valorizar, primeiro, a valorização pessoal. Segundo lugar, começou a sentir a necessidade também de mostrar para a família, mostrar ali para o entorno, que, enquanto pessoa, a pessoa com deficiência tinha valor, né? Tinha também a necessidade de mostrar que poderia estar ajudando ali no contexto familiar, que era o mais restrito, né? E a gente vai percebendo que as pessoas passaram a lutar
para melhoria de condições ali, a começar nessa relação pessoal. E aí, se a gente der um salto maior, chegar lá em 1981, que eu reputo como sendo um divisor de águas, porque antes vinha toda essa construção pessoal e a melhoria nas relações humanas da familiar, que era o grupo mais restrito. Quando, em 1981, teve o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, e eu só recordando, foi o ano que eu entrei na fraternidade, né? Então, o que a gente percebeu, 81, 82, que a busca, né, um objetivo forte era justamente eliminar a barreira, basicamente duas barreiras aí. A barreira do preconceito, que era enorme na sociedade, e as barreiras arquitetônicas. Tanto que a gente lutava pela eliminação das barreiras arquitetônicas. E um fato também marcante foi 1982, porque nesse contexto que a fraternidade estava lutando para conscientizar a população, conscientizar a família de que pessoa com deficiência não era um peso, a pessoa tinha como contribuir com a família e com a sociedade. A gente percebe que em 82 foi um ano marcante porque como a fraternidade passou a fazer encontros de formação política no sentido amplo da palavra, né? Fazendo esse trabalho de conscientização e tanto que daí houve uma campanha grande na fraternidade, que era para as pessoas com deficiência tirar título de eleitor, para poder participar da vida política do país. Tá? E eu me lembro que se falava muito que se o número de pessoas com deficiência, que era a estimativa da ONU, da OMS na época, era 10% da população, então, dentro da fraternidade, se falava o seguinte: olha, as pessoas com deficiência podem mudar a situação. E por isso fez essa grande mobilização para a retirada, para que as pessoas tirassem o título de eleitor. E toda a formação política, eu me lembro que na região de Campinas, no estado de São Paulo, no caso, teve, inclusive, encontros com o Frei Beto, que era nessa linha política. Tá? Lá no Sul, né, o próprio Frei Nelson vai ter a possibilidade, pelo menos, de falar também qual foi nesse contexto, mas essa formação política foi importante para conscientizar cada participante, com deficiência ou sem deficiência, participar da importância, mostrar a importância de participar, de interferir na sociedade. Foi quando algumas pessoas com deficiência saíram candidatos. Eu cito aqui o exemplo do Chico Pirata. O Chico foi um dos candidatos. Tá? Então, isso para mostrar que era importante essa interferência, e a gente falava muito que era necessário que a gente lutasse pela conscientização, se fazendo presente nos ambientes. Tá? E teve muito aquele fato interessante
que muitos talvez conheçam, muitos não, que é o fato da Lourdes guarda na maca e lá no dia da votação no Colégio São Luís, em São Paulo, que tem escadaria, e ela dizer que queria votar. Lembrando que na época não era votação em urna, era voto manual. E ela foi insistindo, vinha lá o mesário, olha, a senhora está dispensada, a senhora não precisa votar. E ela, quero votar, quero exercer minha cidadania e tal. Bom, com essas e outras, e aí ela conseguiu votar. Contando esse detalhe, porque é importante essa insistência, essa persistência e o estar presente. Né? Porque mesmo na luta lá do metrô acessível em São Paulo, foi preciso fazer aí passeatas para ir percorrer um percurso no metrô para poder alertar os governantes, para poder alertar o próprio direção do metrô da necessidade, né, de acessibilidade. Então, isso tinha esse objetivo, a conquista de melhorias. Aí, por que a gente percebe que, com o decorrer dos anos, houve um envelhecimento grande da fraternidade, né? Fato que também, anteriormente, já vinha acontecendo na Europa, né? E o que a gente percebe? Que quanto mais tem, vamos supor, quanto se conquistou, as pessoas vão se isolando mais, vão se sentindo mais individualista e achando desnecessário se organizar, se reunir para novas conquistas ou para não perder direitos, como a gente percebeu aí num passado recente. Tá? Por que as pessoas com deficiência começaram a perder direitos aí há alguns anos atrás? Porque muitas estavam desmobilizadas. Tá? E muitos passaram a ser individualistas, ou não sentir a necessidade do coletivo. Então, acabou gerando uma acomodação. E aí, o que a gente percebe? Que tinha lá naquele começo da fraternidade, e a gente precisaria retomar para poder rejuvenescer a fraternidade. Embora a gente vê, pelo grupo aí da FCD Brasil, que muitas atividades que os estados compartilham, a gente percebe que em algumas são praticamente só pessoas idosas, mas em outras tem pessoas jovens. Então a gente já vê com alegria que em muitos núcleos, em muitos estados, já tem essa preocupação. Então, o que era mais lá no princípio e que a gente precisaria retomar? É a integração com as igrejas. Na questão dos mais diferentes credos, eu acho que as pessoas têm que estar mostrando para os movimentos, para as pastorais, para os grupos que compõem as igrejas, mostrando a importância de estar junto da fraternidade, os fraternistas participando da igreja e os cristãos das igrejas se sentindo motivados
para participar também da fraternidade. Outra questão é o envolvimento com movimentos sociais. Tanto que tem lá um artigo, né, do documento base que fala da relação da fraternidade com os movimentos sociais, os movimentos de luta. E isso parece que, com o passar do tempo, foi se perdendo, a FCD foi se distanciando desses movimentos. Tá? E, então, isso precisa ser retomado. Quando alguns movimentos ou algumas entidades, algumas ONGs de luta tiverem uma causa ali específica para estar lutando, a gente precisa estar junto, precisa se associar a essa luta de cada um. Vamos pensar lá nos sem teto, vamos pensar nos desempregados, vamos pensar na questão lá da saúde, vamos no grupo de diabéticos, por exemplo. É necessário que a fraternidade esteja engrossando fileiras, porque na fraternidade tem pessoas sem casa, tem pessoas desempregadas, tem pessoas diabéticas, tem pessoas nas mais diferentes situações, que é como cidadão. Tá? Antes de tudo, antes de deficiente, a gente é pessoa, a gente é cidadão. E uma outra questão que a gente tinha forte antes e que precisa retomar é a própria conscientização, seja das famílias, seja da sociedade, sobre a questão dos direitos das pessoas com deficiência, para mostrar a necessidade deles também participarem conosco. Tá? À medida em que a fraternidade leva a proposta para o movimento social, leva a proposta para as igrejas, qual é a proposta da FCD, e a gente motivá-los a participar conosco, é uma forma de estar conscientizando e mostrando que a questão dos direitos nós também diz respeito a eles. Porque quando se há uma dificuldade no dia a dia, a pessoa pode não ter deficiência, mas ela vai se deparar conosco com deficiência, ela vai, de alguma maneira, ela vai ter que sentir a dificuldade. Vamos supor, a hora que a gente chegar num prédio de uso público e não tiver acesso, a gente vai precisar de pedir que nos ajude ali, escada acima, escada abaixo. Então, isso também vai ser tocado nela. É a forma de estar presente e tentar mudar a situação, mostrando a realidade em que vivemos. Então, isso, se a gente mostrar para as pessoas com deficiência a necessidade de estar unidos, e só assim nós vamos conquistar, vamos evitar da perda dos direitos, a gente vai mostrar para as pessoas próximas a ele, o familiar, por exemplo, que eles também precisariam participar para poder garantir essa melhoria de vida. E, por último, dizer... Só um minutinho. Opa, peraí. Dizer que esse esvaziamento da FCD
talvez seja uma falta de motivação nas próprias reuniões. Tá? E, por isso, a necessidade de estar criando formas, né, de participação, de motivação e de formação. Por exemplo, vou citar um exemplo, a americana fazia muito isso. A gente tinha 3, 4 alunos da Faculdade de Educação Física e que participava mensalmente conosco, e o próprio núcleo reservava um tempinho de 20 minutos, meia hora, para atividades físicas, então a pessoa também se sentia motivada. E aí outros temas, outras ligações que a gente possa estar trazendo para a fraternidade, temas que dizem respeito a cada um de nós e que a pessoa sinta motivado e pensando, olha, no próximo mês vai ter alguma novidade. O que eu vou poder estar participando? O que eu vou poder estar contribuindo, colaborando? Então, eu não sei se eu acho que ele poderia abrir agora para participação, para questionamentos, para intervenções, para sugestões, inclusive. Certo, muito obrigado, Celso. Acho que foi muito apurada a sua reflexão, assim, a sua análise e as suas sugestões também do que nós podemos e devemos fazer, né, para fortalecer o movimento. O Décio está pedindo a palavra. Quem quiser se manifestar, fazer uma colocação, uma pergunta, pode fazer no chat ou levantar a mão, que daí eu passo a palavra aí para você. Décio, contigo. Liga o microfone, está com o microfone desligado, Décio. Você falou em 72, ainda falou em 43, né? Falou em 72, 81, que é o ano da colisão, né? Das entidades, mas também que o movimento precisa entender que essa geração que o senhor faz parte, que eu digo muito que é a geração de ouro, né? Mexeram com a Constituição do país sem a gente ter nenhum deputado, né? Vocês eram tão unidos que não permitia que o adversário pensasse e tirasse a perca de direitos que a gente perdeu nesses últimos anos. Entendeu? Essa geração de ouro é uma geração que a gente vamos viver muito ainda com a luta de vocês. Porque vocês fizeram, né, um artigo na Constituição brasileira só para a gente. Então, isso aí era... porque o senhor falou nas datas. Assim não. Aí eu estou falando 88. Ok. Então, diga, eu acho que Celso. nessa faculdade, uma coisa que mostrar realmente para quem não participava, não era talvez nem nascido naquela época. Em 86 teve o ano, teve a eleição, a Assembleia Nacional Constituinte, e que resultou na Constituição de 1988. E em 86, as 4 áreas de deficiência, elas estavam organizadas nacionalmente. Deficiência física, visual, auditiva e não era o surdo.
aí os rancenianos na época. Aí teve a participação, os encontros regionais, e que saiu, né, uma pauta de reivindicação que envolveu entidades do Brasil inteiro. E uma comissão dessa união das áreas por deficiência. Foi formada uma comissão que levou para a Assembleia Nacional Constituinte as propostas, e muitas delas acatadas e incorporadas, que é o que tem na nossa Constituição hoje. Logicamente, outras foram enriquecendo, que é o caso da Convenção da ONU, e que depois passou a fazer parte como emenda da Constituição. Então, era isso que eu queria agregar aí nessa fala do Décio. Obrigado. Pastora Vera. Eu vou aqui para mim. Eu queria primeiro parabenizar o Celso, que eu acho que ele fez uma viagem aí pela história muito interessante e que trouxe bastante esse aspecto que eu já tenho falado algumas vezes quando posso na fraternidade, que é essa questão da atuação política da fraternidade, que não é política, não é questão de política partidária, mas da política como uma ação cidadã, e que nesse período de 72, realmente, todo esse período até os anos 90, foi um período de muita efervescência no Brasil dos movimentos sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que a fraternidade vive hoje também é um reflexo dos movimentos sociais, da atuação dos movimentos sociais que vivem hoje um período de retraimento, né, de dificuldade, embora existam muitos movimentos, mas muito espalhados e com pouca dinâmica de encontro e de luta conjunta. Mas eu acho que valeria a pena a gente, como fraternidade, pensar um pouco, assim, até na formação, a respeito do papel dos movimentos sociais hoje e o que está acontecendo com os movimentos sociais e qual o papel que a gente tem como fraternidade. Não só como movimento social, mas também como movimento religioso, porque nós vivemos hoje uma outra realidade religiosa, né? E uma outra realidade na sociedade, que o individualismo está cada vez mais forte, o preconceito cada vez mais aparecendo, e eu acho que é importante se pensar na fraternidade, no que a fraternidade pode fazer e deve fazer, mas também pensar dentro desse arcabouço social em que a gente está vivendo. Senão a gente fica dando murro em ponta de faca e não consegue ler. Eu lembro que nos anos 80 e 90, lá no Sul, quando eu estava lá, havia muita discussão na Frater a respeito da conjuntura. Praticamente, uma vez por mês, era feita uma análise de conjuntura. Eu acho que a gente precisa voltar a fazer isso para pensar na conjuntura geral que a gente está fazendo. E eu acho que tem muitos temas, eu gostei dessa proposta do Celso, de pensar na motivação das próprias reuniões e dos temas que a gente tem para discutir. Eu acho que tem muitos temas cidadãos que atuam na vida da pessoa com deficiência com mais intensidade. Por exemplo, a questão da saúde, todas as implicações, a questão da mulher, todas as implicações que tem, como são tratadas as mulheres com deficiência na saúde, questão da sexualidade. Tem uma série de questões que eu acho que a fraternidade
tem uma contribuição, como é que eu dizer assim, consistente, cristã e de compromisso cidadão, que pode voltar a ser propositiva nessa caminhada. Muito importante essa discussão de hoje. Eu queria só perguntar para o Isaac que a proposta vários, né? Tem tem um outro aqui, Jota, também que pediu a palavra. Eu ouço primeiro eles dois também manifestar, ou vai um ping-pong, que a pastora Vera falou agora e eu já faço colocação como que é. Eu poderia fazer uns 2 ou 3, aí eu respondia. Isso. Desculpe, conselheiro Jaque. Tá bom. Então, vamos ouvir o Josivaldo e depois o Gerson, daí o senhor comenta. Pode ser, Celso? Josivaldo, continue. Sim, claro. Celso falou uma coisa muito importante aí sobre o envelhecimento da fraternidade. Né? Aqui mesmo a gente está com uma certa dificuldade em agregar pessoas novas. E estou percebendo que o nosso grupo ele está envelhecendo. As pessoas com deficiência hoje já não querem mais estar participando desses tipos de reuniões, desse tipo de sociedade. É só essa a minha colocação. Gerson? Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Reitero também meus parabéns para Celso pela explanação que ele fez, colocou muito bem. Né? E eu não ia falar, mas Vera tocou num assunto em que me fez impulsionar mais ainda do que eu tenho que falar. Eu sempre digo assim que a fraternidade ela é um movimento diferenciado e sempre esteve à frente, né, do tempo. Sempre esteve à frente do tempo. E eu acho que ainda continua. Mas eu quero relatar uma coisa para vocês aqui que eu acho que tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivenciando hoje com os movimentos, com as associações, né, das pessoas com deficiência. Eu participei de um período aqui no Conselho de Pessoa com Deficiência aqui no estado da Bahia, e, numa certa ocasião, por incrível que pareça, pessoal, eu me senti discriminado. E, assim, eu digo, meu Deus do céu, será que eu estou no lugar certo mesmo? Mas, pelo aprendizado e pela convivência de estar com todos da fraternidade, me fez reforçar mais ainda de que não estou no lugar certo e vou até o último momento do meu mandato. E vou cumprir com o que eu me comprometi a fazê-lo. Mas me senti discriminado. Porque houve uma fala, no momento, de um dos membros do Conselho, pessoa com deficiência, e que chegou e falou, até quando o Conselho ainda vai aceitar pessoas sem deficiência para participar do Conselho? Pasmem, eu fiquei assustado com isso. Não só eu, como outras pessoas também que representavam outros movimentos, outras associações, né, de pais, de autismo, de CEDAW e tal, também ficaram assustados com isso. E, lógico, evidentemente que nós reclamamos, nós nos defendemos com relação a isso. Mas foi um momento assim que eu me senti discriminado. Então, é muito importante que a gente perceba, né, que com o crescimento que vem se tendo de movimentos, de pessoas com deficiência, e digo, mais uma vez, que a fraternidade ela sempre é um movimento que está sempre além do seu tempo, ela tem isso de diferente. Porque aqui, dentro da fraternidade, até hoje eu não consegui presenciar uma situação desse tipo. Né? É essa humanidade que a gente precisa também estar representando, é essa humanidade que a gente precisa estar expondo, né, aí fora.
participar de políticas públicas é muito importante. Sim, a fraternidade tem que estar presente também nas políticas públicas. Mas a gente tem que saber realmente os terrenos onde a gente tem que estar pisando e pisar com muito cuidado, para que a gente não possa estar confundindo as coisas, né? E também trazendo coisas de fora que venham interpelar dentro do nosso movimento e que venham desfazer todo esse crescimento que nós temos aqui. Mas é isso o que eu queria falar para vocês. Eu não ia falar, mas a Vera me impulsionou a isso aqui. Valeu. Celso, pode comentar, depois a gente faz uma nova rodada. Tá bom. Eu acho que o destaque que a Vera deu, que a luta conjunta com os outros movimentos sociais, é importante. Tanto que, como eu disse lá, já no documento base, quando elaborado, já teve essa preocupação de garantir um artigo ali que falasse da dimensão das organizações em nível de sociedade, né? E mostrando que a pessoa com deficiência, ela não é só deficiente, ela é uma pessoa que passa por outras situações, né? Como eu citei o exemplo aí de sem casa, desempregado, pessoa que tem, em determinado momento, tem uma determinada doença, enfim, são questões que nos levam a estar organizados. E realmente, a fraternidade, na época, ela era uma puxadora de participação, de organização. Tá? E isso a gente teria que ver agora como, né, como que a gente faria para poder estar tendo contato com as outras organizações. Então, vamos pegar. Tem lá, está se lutando para a questão de tirar a integração da pessoa, da criança com deficiência na escola e segregar, né? Teve essa alteração aí 3 anos atrás, 2 anos atrás. Então, bom, então nós vamos nos unir, mesmo que pontualmente, com as entidades de classe que lutem pela questão da educação, né? Citando um exemplo, na questão da saúde. Bom, olha, numa cidade está se lutando para a construção de um posto médico em tal região. Então, vamos estar juntos, participando, porque acaba fortalecendo a luta. Eu acho que à medida em que, tanto que nessa fala da Vera, eu percebi o seguinte, justamente, mais quanto tem já conquistado, muitos vão se acomodando. Acho que a gente não generaliza, mas muitos vão deixando. Isso me fez lembrar, na época da eleição do Collor, que foi assim, foi mais ou menos como um salvador da pátria. Aí, naquele momento, era como se tivesse falado assim, olha, tá, agora já fui eleito, agora vocês podem ir para casa que eu vou cuidar do que precisa ser feito na sociedade, tá? Eu estou colocando um fato lá de trás, essa sensação que deu que os movimentos acharam que já estava praticamente tudo já encaminhado, resolvido. Então, a gente só a organização, interação e integração
com os movimentos sociais e com as igrejas, a gente vai conseguir garantir que os direitos dos cidadãos, dos trabalhadores, das pessoas com deficiência sejam mantidos. E na questão do envelhecimento, Oswaldo, que é a sua fala, é isso que justamente toca a gente e que precisa realmente fazer essa motivação. A partir do momento que você motiva as pessoas com as atividades, né? Então, essa motivação pode trazer para dentro da fraternidade esse rejuvenescimento. Tá? Se antigamente também, agora já, tudo bem, teve o período da pandemia, mas antes já da pandemia, já não, praticamente não acontecia alguma atividade ao ar livre. É o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Tá? Muitas cidades deixaram de realizar alguma atividade. E isso acaba desmotivando os próprios participantes da fraternidade e acaba também não acontecendo a continuidade da conscientização da sociedade. E a terceira questão aí que a fala do Gerson, realmente, eu até esqueci na minha fala, dizer da importância de participação dos conselhos, seja o Conselho de Saúde, seja o Conselho da Educação, seja o Conselho da Assistência Social, seja o Conselho das Pessoas com Deficiência nas cidades. É necessário que haja a participação. E esse fato que é muito dolorido, viu, Gerson? Essa observação que foi feita, porque a própria fraternidade, ela mostra desde a sua proposta inicial a importância de se caminhar junto, pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, que são os colaboradores. Então, dentro da fraternidade, isso é uma realidade. As pessoas com deficiência e sem deficiência caminham juntas, né? Tanto que para nós é natural que os colaboradores, também façam parte da coordenação, né? E isso é necessário. E nos conselhos, infelizmente, tem membros, tem entidades que têm uma cabeça mais restrita, assim, nesse sentido, uma linha de pensamento mais restrita, mais individualista, mais do eu, né? Então, eu acho que só a sua participação, a continuidade na participação é que consegue mostrar e desbancar uma colocação dessa. Prontinho. Ok, tem mais três Tem mais gente, colocações. exato. Isso, mais três, e daí a gente vamos encerrando por aí, tá? A Yolanda, depois o Raminho e o Domingos. Yolanda. Tá com o microfone desligado, Yolanda. E ela saiu. Yolanda. Então, vou passar para o Raminho, depois a Yolanda, se conseguir, ela fala. Boa tarde, pessoal. Paz e bem para todos aí, né? E espero que tudo esteja bem. Prazer em revê-los aí, alguns aí depois de um bom tempo, né? E ouvindo aqui as questionamentos aí
tanto do Gerson e alguns que cederam a fala, quando o nosso querido Celso estava falando aí. E aí me veio aqui uma pequena reflexão. Ano passado nós tivemos aí, né, comemoramos 50 anos da Frater, né? Um momento histórico para nós, de suma importância, né? E fazendo uma avaliação aqui conosco aqui, será que a gente não errou? O que a gente errou durante esses 50 anos de não ter feito sucessores, né? Ou aqueles que estavam não quis nos acompanhar? Será que fomos coronéis naquela época, né, durante toda essa trajetória? E, ao mesmo tempo, também, alguns daqueles novatos que chegaram, né, dentro dessa caminhada dos 50 anos, tiraram algum proveito, se beneficiaram, né, financeiramente, né, e seguiram o seu caminho e não voltaram mais. Alguns hoje alegam, né, a pandemia como desculpas. Posso até ser que seja, né, para aqueles que têm essa mentalidade que eu acabei de falar agora. Mas para nós que permanecemos aí durante esses, né, eu pelo menos já estou chegando na casa dos 40 anos de fraternidade, né, e nunca desisti. Tanto é que cheguei agora na conferência municipal aqui da nossa cidade, em Campina Grande, na Paraíba, e falei que queria participar, mas que não queria fazer parte do conselho. E a menina, a coordenadora daqui, né, da conferência, falou o seguinte: e nem deve você participar, não, porque você já vai direto. Uma conferência sem você, e citou outro colega nosso aqui, que é o do Instituto dos Cegos, né, que é o nosso querido Johnny, né? Vocês não devem nem participar daquilo de Pernambuco. Vocês têm que ir direto, porque vocês são uma referência. Vocês têm uma história marcada dentro do segmento de pessoas com deficiência em Campina Grande, no estado da Paraíba. Isso fez com que alguns daqueles que estavam do lado de lá, principalmente alguns novatos que chegaram, né, representando outras instituições, que lá na frente, lá atrás, caminharam junto conosco, né, mas que hoje não está mais caminhando conosco nos atos públicos, em vários segmentos, né, onde a pessoa com deficiência estava, a fraternidade sempre ela foi, ela era quem puxava aquela fila, né? Por quê? Porque nós somos um movimento leigo, comemos, que não somos presos a político nenhum, pelo menos aqui no nosso estado. Enquanto outras instituições que ficaram amarradas, porque não tinha voz ativa para bater de frente com determinados, né? Que a gente sabe como é que está hoje a situação em que o nosso país se encontra devido a essa divisão que aconteceu aí. Que isso pesa muito, né? Eu vejo por isso pesa muito, né? Faz com que quem queira chegar agora, que vê uma situação dessa que está aí agora, não quer permanecer, entendeu? Porque tem medo de alguma represália. Eu vejo por esse lado aí. E eu acho que esse não é o caminho. Para que a gente volte mesmo, só para concluir, para que a gente volte ao que nós deixamos lá atrás, nós vamos ter que recuar bastante mesmo. E o mundo de hoje não permite mais que faça esse tipo de recuo, né? Nós temos que seguir em frente agora e abraçar aqueles que estão do nosso lado para que a gente possa conseguir algum êxito lá na frente. Eu sempre digo o seguinte: o privilégio que essas pessoas que estão vivendo hoje aqui no segmento de pessoas com deficiência, algumas coisas foi conquista daqueles que ficaram lá atrás, que também não estão nem conosco mais, estão na fraternidade celestial. Quanta luta, quanta discussão nós tivemos lá atrás, né? Para chegar onde a gente chegou hoje, e em alguns cantos a gente vê as portas fechadas. Forte abraço a todos, que Deus abençoe, e são essas nossas palavras. Um abraço a todos. Ok, obrigado, Aminho. Vou passar a palavra para a Yolanda, que voltou depois para o Domingos, tá, Domingos? Fala aí, Yolanda. A minha internet ela não está legal, iremos falar. Boa tarde a todos. Está dando para nos ouvir? Está dando para nos ouvir? Ah, sim, dá. Sim, sim, sim. Bom, eu sou Feitosa, esposo da Yolanda, né? Estou na FCD há
95 para cá, 28 anos. E para mim é uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês. E eu quero dizer uma coisa, sabe, Gerson? Meu amado, você não se abale por isso, porque, infelizmente, algumas pessoas não conhecem a nossa história, a história da FCD, né? Como bem falou o Celso. Mas eu ainda quero também me ater ao seguinte, que é importante também que a Frater, ela vem, como você mesmo falou, como o Celso falou, a participação aqui em Pernambuco, quando eu estava na coordenação estadual, nós tínhamos assente todos os conselhos municipal, estadual e até nacional tivemos aqui em Pernambuco. E também, tanto do CMAS, né, do Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde, da Educação, do Transporte. Então, é de fundamental importância dos direitos humanos, né, quando se desmembrou da assistência social. E agora, a gente vê, e nos próprios conselhos municipais, né, da pessoa com deficiência, que a gente sempre trabalhou junto com as entidades para também. Por que as para? Porque aquelas que não eram dirigidas por pessoas com deficiência, né, que eram as clínicas, mas tinha a participação nos assentos, nos conselhos, como até hoje tem. E nunca houve incompatibilidade da participação, tanto que em 2000 nós criamos o movimento das entidades para pessoas com deficiência. Então, vejam, é muito importante que nós estejamos sempre nos espaços que pudermos falar um pouco da nossa história, para que as pessoas também conheçam a nossa história, né? E assim as pessoas vão entendendo que trabalhamos com colaboradores, com conselheiros, né, que não são deficientes. E o que seria de nós, né, Gerson, sem os colaboradores? Pois esse é um apoio de vocês. Um apoio. Né? Vocês são um suporte imenso, um apoio imenso. Então, às vezes, eu acho que é a falta de conhecimento das pessoas. E não fique triste. Não, pelo contrário. Sabe o grande valor que você tem para nós, que todos os colaboradores e conselheiros têm para nós. Eu sou cego, Yolanda é deficiente física, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Né? Verdade. E quanto à questão, concordo que precisamos capacitar os futuros fraternistas, né, que ficarão nos nossos lugares, né? E os que estão chegando agora, justamente isso, capacitando e preparando eles para o futuro da nossa frase. Parabenizo esse momento, tá bom? Deus abençoe a todos. Ok, obrigado. Vou passar a palavra para o Domingos, depois a colocação do Celso. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas, toda a companheirada. Agradeço o convite aí para esse encontro importante, né, que recebi das 3 instâncias, né, tanto local, estadual e nacional e nos grupos, e também mais próximo aí é um convite especial aí do Gerson e do Isaac. Então, me identificando, muitos me conhecem, mas faz tempo que não nos encontramos pessoalmente. Então, Domingos, do Núcleo Base da FCD em Chapecó, Santa Catarina. Homem branco, cabeça branca. Né? Já cheguei no grupo aí dos velhos, como foi bem colocado, né? Já cheguei nos 60 também. Então, somos parte dos dinossauros aí do movimento. De nascimento, sou da geração dos anos 60,
na FCD e nos movimentos sociais a partir da FCD e aí a partir dos anos 80. Então, estamos juntos na caminhada e parabenizando quem organizou a coordenação nacional, o Celso, sempre e todas as lideranças, é uma grande satisfação e estar aqui interagindo com vocês e ouvir, né? É muito importante ouvir essa história viva e presente aí da FCD brasileira que o Celso sintetiza, né? Como, em nome dele, poderia citar aí dezenas e até centenas de lideranças. Essa questão histórica é importante, né? E estarmos transmitindo às novas gerações que estão chegando, é para entender o que constitui o movimento da FCD e os desafios. Está observando aí os itens que você trabalhou, Celso, né? A questão de 81, inclusive, que foi fundado oficialmente o núcleo aqui de Chapecó e toda a luta aí em decorrência. Eu cheguei já em 83, 85, me firmei no movimento. E essa luta permanente, né, contra as barreiras do preconceito e da acessibilidade universal para todas as áreas das pessoas com deficiência. Nessa questão da relação com as religiões, eu senti aqui na base, né, uma grande dificuldade, porque a FCD ela é aberta no ecumenismo universal. E a maioria das religiões tem suas restrições, seus dogmas. Então, nem sempre a mensagem da FCD é acolhida nas diferentes religiões e igrejas. Isso é um grande desafio que a gente observa, né? Nós sentimos aqui em Chapecó nas interações, nas aproximações, né? Essa barreira. E agora é mais forte ainda por esse movimento todo, né, de extrema-direita, fundamentalista. Isso é um desafio maior ainda para a FCD estar dialogando com essas áreas, esses setores, né, como foi falado pela Vera, independente de questão político-partidária, mas são concepções de religião, de Deus, de mundo, que acabam entrando em choque, em conflito, diferenciadas, né, e a FCD, lá na sua história, como todos aqui conhecem, né, ela definiu ser ecumênico, um movimento social e não uma pastoral da Igreja Católica. E tem esse leque todo aberto, mas nem sempre é acolhida por próprios segmentos na Igreja Católica e nas demais religiões protestantes e outras religiões igualmente. Então temos esse desafio muito grande. Também o desafio nessa relação movimento social, entidade, prestador de serviço, ONG, porque se não houver uma clareza, uma análise de conjuntura, como foi colocado, permanente, nessa interação com os conselhos, poder público, convênios, parcerias, até com as grandes empresas, nem todos os setores respeitam a autonomia de administração, de organização e de voz, de liberdade de ação das entidades e movimentos sociais, exemplo da FCD. Nós vivenciamos isso concretamente aqui no núcleo da FCD de Chapecó. Mas só e também, fora não. daí, indo afunilando essa relação com os movimentos sociais. Tem os movimentos sociais tanto ligados às ONGs e ao setor mais do autoempresariado, e tem os movimentos sociais populares. Tem os que oportunizam parcerias, outros sim, mas tutelam ou até desviam muitas vezes e querem ferir na autonomia e nos princípios, objetivos e missão da FCD. Então temos que ter isso bem atento, né, nessa questão da luta e da continuidade do movimento social da FCD. E essa questão da análise de conjuntura, eu vejo que é importante, e muitas vezes o pessoal pode achar até um pouco cansativo, repetitivo, mas daí tem a realidade micro e macro de cada núcleo, de cada estado, mas tem as questões nacionais e internacionais. Seria importante a FCD também ser uma voz ativa, e como prevê o nosso documento base, que comprometer-se com todos os fracos que lutam pelos seus direitos.
eu vejo a FCD como um todo um pouco apática, um pouco à parte, muitas vezes voltada só em seu próprio umbigo ou em questões micro, não que não seja importante, mas essa outra questão maior acaba ficando de lado. Por exemplo, não tenho ouvido a voz ativa da FCD junto com os demais movimentos sociais, sindicais, igrejas, liderança, em questões macros importantes, né, que acontece. Eu trago só um exemplo pontual, essa grande problemática que ocorre na Palestina. E muitas vezes o pessoal diz, mas o que tem a ver esse conflito, essa guerra, esse massacre contra o povo palestino lá do outro lado do mundo? Não esqueçamos que a influência da cultura judaica cristã e tudo que acontece no nosso dia a dia tem muito a ver com essa história, né? Essas origens naquele setor do planeta Terra, do mundo, né? E isso também influencia na própria organização da FCD, na relação política, nos conselhos, na sociedade como um todo, né? Porque se prega por setores extremos e fundamentalista, ou você é do bem ou você é do mal. Se tu apoia essa ação, você é do bem. Se você não apoia essa ação, você é do mal. E usam isso para fins político-partidários, religiosos, econômicos, e por aí vai. Então, eu vejo que a FCD tem um papel muito importante nesse sentido de desvelar e buscar trabalhar as diferentes realidades e, juntamente com setores progressistas, humanistas, religiosos, no sentido da valorização da vida e de um Deus presente na vida, principalmente dos oprimidos, a FCD não pode se omitir e nem se calar. Então, é muito importante. Então, eu deixo isso para o Celso e para a coordenação uma pergunta, né? Qual o papel da FCD frente a essa realidade que, infelizmente, cada vez mais há uma tensão entre setores democráticos, progressistas e que buscam uma vida digna para todos, e com setores extremados e fundamentalistas? Por exemplo, se formos caminhar para essa realidade, daqui a uns tempos vamos ter os católicos querendo um Estado e os protestantes outro Estado, e por aí vai, né? Como ocorre em algumas regiões do mundo. Então, eu vejo que temos que participar nesse sentido, e a FCD tem um papel importante aí junto às famílias, junto aos locais que se organizam nos municípios, nos conselhos, nas comunidades, nas igrejas, para trazer essa reflexão, trazer essa luz de fraternidade e solidariedade com todos, né? A partir da realidade e da vida das pessoas com deficiência, que nossa luta aí pela sobrevivência, né? Essa luta pela cidadania, por acessibilidade, é um testemunho muito forte onde estamos presentes. Então, assim como os muito excluídos, e também aí nas diferentes momentos extremos da história da humanidade e das civilizações, fomos também condenados à morte no Holocausto nazista, a exemplo como ocorre. Já deixando bem claro, somos a favor da vida, não aprovamos morte nem do lado da população, do povo de Israel, nem do lado do povo palestino, mas não há dúvida que os oprimidos, o pessoal que está sendo massacrado e está sofrendo um holocausto no momento, é o povo palestino. Então, não somos contra o Estado de Israel, mas os palestinos também têm direito a ter seu Estado, ter uma vida com dignidade e poder viver livremente e ter sua autonomia. Como é que está a situação das pessoas com deficiência lá na Palestina, com bomba em suas cabeças a todo momento? Como é que eles vão transitar e poder buscar uma sobrevivência e fugir no meio de todos aqueles escombros? Então, são questões que a FCD, em nível de Brasil e mundial, eu entendo que deve
ter uma intervenção também consequente e levar essa reflexão nos núcleos, nas estaduais, para que não ficamos apáticos. Eu citei esse exemplo dessa tragédia que está ocorrendo na Palestina, mas poderia citar dezenas de outros exemplos. Então, a título de sugestão, eu entendo que seria importante, cada núcleo tem sua realidade e suas demandas cotidianas, principalmente, inclusive, a mais, os que têm sede social, que têm convênios, parcerias, toda uma dinâmica de organização em suas sedes. Mas seria importante ter pautas unificadas em nível de Estado e em nível nacional, para que a FCD, daí, em nível nacional, seja consequente e a sociedade no Estado e em nível nacional observam que a FCD está aí para contribuir para construir um mundo de paz, um mundo de solidariedade e fraternidade para todos. Ok. Obrigado, Domingos. Eu queria fazer uma pergunta, por favor. Faça. Posso? Pode. É Iva, meu nome é Ivanilde, eu moro em Jundiaí. O Celso Zop me convidou. Obrigada, Celso, pelo convite. Tive um compromisso, não pude entrar já no início. Eu sou pessoa com deficiência visual e queria saber, assim, essa formação aqui, ela é apenas para os líderes nacionais? Por que pergunto isso? Porque quem me convidou foi o Celso. E no grupo aqui de Jundiaí, nós participamos da FCD, o pessoal não ficou sabendo dessa formação. E como eu ouvi aqui, super importante, né, que os mais velhos estão já meio se aposentando, né, Celso? E os novos não estão assumindo. Então, eu queria saber como que foi feito o convite, porque pelo que o Celso me falou, pelo que ele mandou no link, é a quarta. Eu apenas soube de uma, que foi aquela que entrou os hackers que bagunçaram a reunião, não soube das outras. Eu acho tão importante, assim, a divulgação é tudo, para que os membros que estão começando agora sejam preparados para que cresça, né? E uma outra sugestão, se me permitem, tentar, nas próximas reuniões, limitar em 2 minutos a cada um para falar, para que mais pessoas consigam. Para que mais pessoas consigam falar, quando acontecer de sendo muito divulgada, que tenha, sei lá, 100 pessoas, 200, a última vez que eu olhei aqui tinha 28 pessoas. Então, Deus abençoe, né, que cresça esse número, que muita gente participe, para que sejam formadas. Obrigada, eu aguardo a resposta. Obrigada. Isaac. E parabéns, Celso. Parabéns para o Celso e a todos aqui. Minha conselheira Isaac, obrigado. Iva, é só questão de ordem. A equipe nacional, ela multiplica na equipe da família, multiplica na equipe de conselheiros e multiplica na equipe de coordenadores. Então, nós esperamos que haja essa multiplicação até chegar aos núcleos, entendeu? Nós socializamos. É tanto que também está no Instagram agora o convite, entendeu? É para todos, para todos. Porque é uma palestra. Acho que é importante. É uma palestra, como disse, acho que é importante. Todo o segmento do Brasil quer ouvir. É importante compartilhar, né? Eu não tenho Instagram porque ele não é acessível para cego. Até fizeram lá para mim, mas eu nem mexo com ele, mas pessoas cegas Instagram não se combina. Então, eu acho que é importante pôr no Face, compartilhar, mandar para muita gente. E também, né, não só divulgar uma reunião como essa, nesse momento para perguntas, apenas para as pessoas que estão aqui. É legal estar no Instagram para quem tem acesso, legal. Mas eu acho que é legal divulgar para muita gente, porque talvez uma pessoa que não seja liderança, ela tenha uma pergunta para colocar aqui. E isso vai fazer ela crescer. É só uma sugestão. Obrigada e parabéns. Assim, nós temos ainda 7 minutos para o nosso encontro chegar ao fim. E tem a Jussa, a Isis e o Adair para falar. Então, eu vou pedir que vocês
falem 1 minutinho cada um para a gente ter um tempo para o Celso fazer o encerramento. Pode ser? Começando pela Jussa. Está me ouvindo? Sim, estamos. Boa tarde, é Jussa de Mato Grosso, Cuiabá. Calor aqui, muito calor. Alguns eu conheço, outros não. É só para dar um alô, cheguei atrasada, né? Não vi a palestra do Celso, vou aguardar, que sei que o Isaac vai colocar depois para a gente, né, Isaac? Mas eu queria só dar um alôzinho para todos vocês, né? Os que eu conheço e os que eu não conheço. Oi, Celso, que bom ver você, hein? Quantos anos? Obrigado. Satisfação. Um beijo. Quantos anos? Quantos anos? Precisamos se encontrar, né, turma? Eu quero falar igual o Domingo falou, eu sou da turma dos 60 também, e na FCD desde os anos 80. Beijo a todos. Sim. Adair. Boa tarde a todos. Adair do Rio Grande do Sul. Que bom ver a fraternidade conversando e fazendo essas atividades. O que eu queria chamar a atenção é um pouco o que o Domingos também falou, nosso serviço. E lembrar uma coisa que só nós, a fraternidade, praticamente faz. A visita à questão do trabalho individual de cada pessoa com deficiência no canto, e a partir dali nós temos que capacitar. Nós temos hoje legislação boa, bem, só temos que botar em funcionamento, temos que fazer ela ser cumprida. E a fraternidade tem uma tarefa de realmente de se abrir, de conversar com todos os outros movimentos e mostrar a necessidade de trazer todas as pessoas com deficiência para a conversa, para a mesa, para o trabalho. Nós vemos muitas entidades que, 1 ou 2, e também não podemos nunca nos esquecer de prestigiar também os colaboradores. Isso é importante, nós não podemos nos isolar. É essa a minha mensagem. Obrigado. Isis. Celso, parabéns pela sua fala. Foi muito gostoso ouvir sua fala sobre os movimentos sociais das pessoas com deficiência. Me desculpe, eu sou de Campinas, tá? Participo da FCD já faz, acho que uns 15 anos, tá? E gostei muito da sua fala, é muito prazeroso ouvir o histórico do movimento das pessoas com deficiência no Brasil. É muito importante para as nossas lideranças ouvir esse histórico, rememorar, tá? E endosso a fala da Iva, de estarmos divulgando mais esses eventos. Não é fácil todo mundo participar, não é. Inclusive, hoje eu não estou nem abrindo o microfone, porque eu estou dirigindo. Estou na estrada, com chuva, dirigindo. Mas estou aqui tentando participar de uma maneira ou de outra. E é importante que as pessoas com deficiência participem, se tornem protagonistas desse movimento, cada vez mais e mais, né? Então, quero parabenizar, ok? Obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigado, Isis. Obrigado. Devolvemos a palavra. Poderia ainda esqueci de falar alguma coisa, é feitosa, pode ser rapidinho. Diga, rapidinho. Então, ainda dentro desse conceito da criação da FCD em 1972 aqui em Pernambuco, depois, lá para 1980, 82, por aí, a 88, nessa faixa aí, houve uma incompatibilidade de alguns deficientes e, assim, saíram e se isolaram e formaram instituições. Hoje, aqui em Pernambuco, nós temos quase 10 instituições
oriundas da FCD. E eu fico, ao mesmo tempo, preocupado, pensando, né? Bom seria se essas pessoas não tivessem saído. Hoje, talvez, seríamos mais fortes do que somos. Só aqui em Pernambuco. E somos fortes. Seríamos mais fortes ainda. Não sei se outros estados já aconteceu isso. Quero agradecer e foi a todos. Obrigado. Isaac, eu só queria dar uma dicasinha aqui rapidinho, que o Iva levantou aí, foi a questão do convite. É assim, gente, é uma dica que eu dou para vocês. Criem na lista de vocês, no WhatsApp, lista de mensagem, é chamada lista de contato. Né? Vocês criando isso aí, lista de transmissão, na verdade. Vocês criando uma lista dessa de transmissão, vocês conseguem passar as mensagens para cada um individualmente. Porque muitas vezes é colocado no grupo, tem algumas pessoas que não fazem parte do grupo, né? Mas quando o Isaac mandou esse convite para todos, ele pediu para que fosse divulgado, para que todo mundo replicasse isso para todos. Mas que vocês também criem esse hábito de criar essa lista de transmissão no WhatsApp, que fica fácil de mandar essas mensagens. Eu acho que muita gente recebeu não sei quantas mensagens da minha lista que eu tenho aqui. Tá? É só uma dica para vocês aí. Ok, obrigado. Celso, teu encerramento, por gentileza. Eu vou tentar dar uma enxugada. Né? Teve a participação do Raminho, da Yolanda, do Marita Yolanda. Enfim. Ô, Celso, uma coisa que eu queria... Celso, eu só queria pedir para o Isaac. Está sem som, Iva. Chat, Iva. Eu só ia pedir, o Isaac, eu só ia pedir para você me colocar na sua lista. Por favor, pega meu número para o Celso. Obrigada. É a Ivanilde. Tá bem. Então, eu quero dizer o seguinte, um fato que o Ramil levantou e que é um fato realmente que no decorrer do tempo, muitos passaram a fazer parte da fraternidade, ou para saber o que era, ou para os mais diferentes interesses. E teve gente que, vamos supor, casou, pronto, foi cuidar de sua vida. A outro conseguiu emprego, foi cuidar de sua vida. Então, teve aqueles que saíram porque teve aquela conquista pessoal e deixou o coletivo. Né? E teve outros que não. Felizmente, muitos, a maioria viu o que era a FCD, conquistou algum benefício, mas foi continuando no coletivo. Uma coisa que eu acho que é interessante, eu não tinha falado quando a Vera alertou e o Domingos acho que relembrou, que a questão religiosa realmente o movimento, a FCD, ela é ecumênica. Teve a carta, né, o documento sobre ecumenismo na FCD. Então, isso acho que leva a gente primeiro a se policiar qual é o tipo de relação religiosa que a gente tem dentro dos núcleos, dentro das estaduais. E outra, eu acho que é necessário a gente ver o que nos une e não o que nos separa. Tá? Isso seja na questão aí que falou, acho que o Adair, teve agora, eu não vou ver quem que, acho que foi a Adair, acho que falou de estar na dicotomia, né? Ó, tem os contra, tem os a favor, até o fato, então vai afastando. É o que a gente está vendo na sociedade. Tá? Os extremos. E isso a fraternidade, ela tem que
trazer para dentro de si as discussões que nos unem, né? Levantar temas, como o Domingos falou, temas não só próprios ali da cidade, próprios do núcleo, mas próprio do cidadão brasileiro, próprio da questão internacional. Isso é muito interessante, mas sem criar divergência, porque eu sou isso, você é aquilo, então você tem que ser segregado. Nós não podemos segregar, fazer a mesma coisa que a sociedade fez por muitos anos, só um minutinho, e fez por muitos anos, e continua fazendo com muitos atualmente, na questão da deficiência. Então, a deficiência dela não tem que segregar, ou por causa da religião, ou por causa da questão política, ou por causa de pensamento A, B ou C. Cara, eu acho que a questão política, eu acho que ela é individual, mas eu tenho que levar as discussões dentro da fraternidade na política com P maiúsculo. Tá? Eu não posso trazer o meu... não vou querer fazer, como que a gente fala, não vou querer trazer para a minha questão, ou para o meu partido, os outros membros. Tá? Assim como eu não quero que queiram me arrastar para os partidos de cada um. Então, a mesma coisa na religião. Né? E isso é importante, então, que a gente não se deixe levar por esse mesmo raciocínio que está tendo na sociedade como um todo. A questão do fundamentalismo, a questão do eu contra você, você contra mim. Né? Eu acho que a gente tem que levantar e andar, que era o ter, levanta-te e anda. Né? E o Gerson lembrou muito bem aí o nada sobre nós, sem nós. Então a gente tem que ser protagonista, mas sem dispensar a ajuda dos demais. Seja ajuda das pessoas com deficiência, seja ajuda dos colaboradores. O nada sobre nós, sem nós. A gente tem essa participação geral nos conselhos, nas atividades da sociedade. E estar junto, reforçando essa questão de estar com os movimentos sociais nas lutas comuns, nas lutas de cidadania. Tá? Então, isso talvez esse é o recado que eu gostaria de deixar. Eu até nesse final eu apressei, porque eu sei que o Isaac já alertou que tem horário para terminar. Né? E eu espero ter correspondido aí à expectativa. Muito obrigado, Celso. Acho que foi um momento muito oportuno aí, muito frutífero e produtivo para as nossas lideranças, para as pessoas que estavam presentes. Te agradeço a tua disponibilidade e agradeço a cada um e a cada uma que reservou uma partezinha da sua tarde de sábado para estar conosco. Um bom final de semana a todos e até só um minuto. Eu gostaria só de dizer a todos vocês, antes da gente fazer uma oração especial, hoje nós tivemos mais uma estrela indo para o céu, né? A irmã Leonor partiu,